uma recapitulada naquilo que a gente viu até agora de mecânica, porque eu não sei como é que está a situação do Enem. Tá essa briga aí de adia, não adia, vai, não vai, racha, não racha. Eu não sei de vocês, como é que está o nível de preparação de vocês, mas eu acho que talvez adiar, todo o percurso que vocês tiveram desde o início do ano, mesmo com esse negócio da pandemia, é meio que jogado às traças, né? Eu acho que eles não deveriam adiar assim para muito para frente, mas que eles deveriam fazer o Enem desse ano, mesmo que façam um jeito de manter a prova. Agora estavam querendo fazer, de cada um conseguir fazer em casa as etapas. Vamos ver o que vai sair aí, tá bom? Então a mecânica, então, a gente vai ver a parte da mecânica, só para lembrar vocês aqui, que é a parte que estuda os movimentos. Então entra a parte da cinemática, certo? Aí a cinemática, ela trabalha em cima dos... Vamos ver se vai dar para vocês enxergarem, tá, gente? Mecânica, cinemática e os movimentos. É lógico que eu não sou desse, como eu estou sem caderno, eu trouxe minha colinha, né? Para ninguém é de ferro. Viu? A bolinha aqui só dá algumas coisinhas que eu queria simplificar para vocês, para ver se vocês vão conseguir entender. Deixa eu ver aqui. Não quero esse azul, não quero vermelho. Eu quero preto porque eu sou flamenguista. Então bora lá. Quando ele estuda a parte dos movimentos, então ele estuda os movimentos em si. Então só de eu estar aqui na frente de vocês me movimentando, isso já faz parte da cinemática. Ele tem que estudar a base dos movimentos. Não quer dizer que a gente vai estudar o corpo humano para saber como é que os dedos, as junções funcionam. Mas ele quer descobrir o motivo dos movimentos. Então aqui a gente pega o seguinte: na cinemática nós temos que analisar dois tipos de movimento. O movimento uniforme e o movimento variado. Geralmente, em vestibulares, no Enem, cai muito essa galera aqui. Sem contar também com lançamento de objetos. Esse camaradinho aqui também cai. Quando a gente fala de lançamento de objetos, a gente leva em consideração sempre a altura do lançamento e a gravidade. Quando é movimento uniforme, a gente leva em consideração velocidade, tempo e deslocamento. Deu aí para pegar aí até então? Eu estou meio perdido ainda. Deslocamento na física geralmente é dado pela constante S, mas pode acontecer de vocês acharem enunciados de algumas questões usando o X também, tá? Velocidade é dado como V e tempo é T, normal, certo? O S é o primeiro? Tem um ponto inicial. O movimento, para ele começar, ele tem um ponto inicial. O objeto móvel, geralmente, ele começa em repouso e depois ele começa a se movimentar. Na cinemática, é interessante que eu não levo em consideração o que está acontecendo nesse movimento. Vamos supor, para movimentar essa caneta, eu teria que fazer uma força em cima dessa caneta. Isso a gente estuda na dinâmica. Na cinemática, eles consideram que o móvel ele está em movimento, mas eles não consideram o que está fazendo essa força nesse movimento. Vocês sempre vão ver assim, enunciado assim: o móvel parte de tal lugar a tal ponto, com tempo tal, com tempo tal. Vocês lembram que quando eu estava nos slides que eu tinha colocado lá um carrinho de Fórmula 1, partindo de um ponto para outro? Geralmente os enunciados de cinemática são sempre assim. Móvel, ele sempre considera móvel, partícula, objeto. Sempre no enunciado vocês vão ver isso. Aí você já saca já de cara que trata-se de um movimento. Ok? Pode apagar isso aqui? Então, beleza. Eu vou te pedir desculpa por vocês também, que algumas questões pessoais eu não consegui preparar 100% ainda um material para mandar para vocês estudarem, que eu acho que é algo de física que é o único que deve estar faltando, né? Provavelmente. Esposa grávida, descobriram os negócios, então
Mas eu conversei com a Naira lá, então eu vi. Gente, essa parte de movimento, se a gente for pegar na física em si, é uma das coisas que geralmente mais cai em vestibulares e até mesmo no Enem. Eu estava pesquisando lá, eu vi que no Enem eles cobram muito isso daqui, a maioria cobra. É lógico que a gente vai ver outras coisas também, mas para a gente entender um pouco do resto da física, a gente tem que entender a parte de movimento, tá? Então por isso que geralmente a gente foca muito nessa primeira parte de movimento, porque é um negocinho assim, entre aspas, um pouco chato, porque são muitas regrinhas que tem e são equações. Então a galera que manja matemática aí vai entender um pouco do processo, que são as equaçõezinhas que a gente tem de função, de primeiro, de segundo grau. Tem gráfico também. Então essa é coisa que a gente tem que ver para vocês entenderem como é que vai fazer o gráfico, porque costuma ter enunciado que tem um gráfico lá e você tem que interpretar o gráfico para você conseguir resolver a questão. E isso é importante, porque como é que você vai olhar para o negócio e falar assim, poxa, eu não vi nada de gráfico, então a gente tem que entender isso aí, tá bom? Então eu vou apagar aqui. Aí vocês lembram lá, se eu preciso de analisar principalmente a questão de velocidade, então bora colocar aqui. A velocidade, na cinemática, nós temos 3 tipos de velocidade. Nós temos a velocidade variada, né? Que vamos supor, eu vou colocar aqui que são 30 km por hora. Mas essa velocidade variada, na verdade a velocidade variada, né? Não vou nem colocar VV não, é uma velocidade sim. Essa velocidade minha, ela pode ser constante, ela pode ser variada. O que a gente fala de velocidade constante? Quando a gente tem uma velocidade constante, quer dizer que essa velocidade ela não muda, ela continua sempre a mesma. Quando você está dentro do carro, você sai aqui do seu carro aqui. Todo mundo dirige, não, né? Pelo menos bicicleta. Você está na sua bicicleta, pedalando. Você tem uma velocidade constante de 30 km por hora na sua bicicleta. Você deve andar pra caramba, porque 30 km por hora na bicicletinha, acho que tem que ter perna. Se essa velocidade ela não muda, ela é constante. Então pode acontecer no enunciado chegar assim, ó, um móvel se desloca a uma velocidade constante. Falou constante, quer dizer que a velocidade ela não muda, ela sempre vai ser a mesma, beleza? O tempo, ele é sempre dado em segundos ou hora. A velocidade está aqui em 30 km por hora, mas pode acontecer, por exemplo, dos enunciados pedirem SI. SI significa Sistema Internacional. E o Sistema Internacional ele é baseado em metros por segundo. Beleza? Aí você fala assim, poxa, mas metros por segundo para quilômetro por hora, tem jeito de transformar pelaquela regrinha básica do 3,6. Ok? Se eu estou de metros por segundo e quero transformar para quilômetro, multiplico. Se eu estou do quilômetro para metro por segundo, divido. Ok? Até aí tudo beleza, né? Então tá bom. A velocidade é dada em quilômetro por hora, ou metro por segundo, o tempo em segundo ou hora, pode acontecer, ou até minutos, tá gente? Não podemos esquecer minutos. Aí vem aquela outra regrinha básica, vocês têm que saber converter isso daí. E aí tá fácil, né? 1 hora tem quantos minutos? 60. 1 minuto tem quantos segundos? 60. Então se a gente for analisar 1 hora, é igual a 3.600 segundos, que é igual a 60 minutos. Ok? Isso aqui você já carrega, já é quase que na cabeça, você já sabe. Pediu segundos, você já sabe que 1 hora tem 3.600 segundos. Então fica fácil, por exemplo, a gente descobrir metros por segundo aqui. Ok? Não vou apagar aqui, vou apagar para cá. Beleza, aí vem aqui o deslocamento. O deslocamento sempre é dado por metro ou quilômetros. Pode acontecer igual no vídeo que nós fizemos, de a gente achar a milha por hora, que é o mph por hora. Aqui, a milha por hora, quando a gente assiste principalmente Velozes e Furiosos, você vê lá os caras acelerando o carro lá, você vê lá, tem lá mph. É porque lá nos Estados Unidos, eles consideram os velocímetros dos carros em milhas por hora.
é diferente do quilômetro por hora, que é aqui no nosso caso no Brasil, de alguns países da América Latina ou até mesmo de alguns outros países, e o metro por segundo. Eu nunca vi um velocímetro que marcar metro por segundo, geralmente é sempre milha por hora. Aí existe diferença da milha terrestre para a milha marítima, tá? Geralmente os enunciados, eles dão a resposta. Então a gente fez lá um exercício do barco para poder saber a quantidade de nós. Nó é a mesma coisa de 1 milha por hora. Aí 1 milha por hora náutica é 1.852 metros por segundo, por hora, quer dizer, perdão. 1.852 metros por hora. Isso aqui é 1 milha. É considerado 1 milha náutica, tá? Esse aqui eu só estou explicando mais ou menos só para vocês lembrarem, tentar lembrar daquele vídeo que nós assistimos, tá bom? Então aqui, ó, distância de deslocamento é dado por metro por quilômetro, certo? Pode acontecer de você pegar um enunciado que tem lá a metragem da posição do móvel, mas ele pede para poder transformar isso em quilômetros, ou vice-versa, de quilômetro para metro. E vai ser a mesma coisa, gente. Lembra lá das unidades, da grandeza escalar? 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Pode dar em centímetro? Pode acontecer de você ter um enunciado em centímetro. Centímetro você vai transformar para metro ou para quilômetro. Aí tem aquela regrinha da divisão, multiplicação. Certo? Até aí tudo bem, né? Então beleza. Posso apagar? Pode? Tá bom. Apaguei esse lado aqui, já que está do outro lado. Então beleza. Aí é que começa. Vamos lá. Quando geralmente você vê o móvel, ele funciona assim. Existe a trajetória. Aí é muito importante a gente analisar. Quando a gente analisa um movimento, a gente sempre tem que lembrar em conta a nossa referência. Lembra aquela que eu falei com vocês? A gente sempre tem uma referência. Lembra do negócio da turma da Mônica lá que eu falei com vocês lá no vídeo? Aquela tirinha da turma da Mônica? Se a gente fosse fazer hoje aqui na sala, vocês estão lendo. Ao meu ver, se a gente for pegar aqui pelo referencial a sua referência, se eu for analisar por você, eu estou em movimento. Ok? O objeto também aqui está em movimento, porque ele está junto comigo, certo? Mas para mim, se fosse pegar a minha referência, esse objeto estaria em repouso. Mesmo eu estando andando junto comigo. É a mesma coisa que teve um que perguntou. Se eu tivesse um carro andando e ele estivesse numa velocidade constante, pareado a outro, como se ele estivesse pegando um racha na mesma velocidade, se eu fosse pegar esse carro como referencial do outro, os dois estariam em repouso? Sim. Os dois estariam em repouso, porque eles estão na velocidade constante. Foi aquela imagem que eu coloquei lá do ônibus. Tem um camarada observando o ônibus do lado de fora. O ônibus está passando por ele. Se a referencial for ele, o ônibus está em movimento. Agora, se quem está dentro do ônibus, está todo mundo no ônibus, eu estou aqui dirigindo o ônibus. Se a gente for pegar a referência por qualquer um de vocês e eu dentro do ônibus também, todos nós estamos em repouso. Agora, se a gente for pegar por referência Aí eu fiz aquela pergunta que a gente colocou por fora, né? Se a gente fosse analisar, se tivesse alguém aqui vestido lá, sei lá, alguém que é guardião da galáxia, igual aquele filme, né? Você está lá na galáxia, lá fora, lá, e você está movimentando a Terra, e você tem um referencial para todos os efeitos, nós estaríamos em movimento, porque a Terra está em movimento. Deu para entender? Isso seria o seu referencial. Quando a gente analisa o movimento, a gente tem que analisar a referência, por quê? Porque é a referência que vai me indicar a trajetória desse movimento. A trajetória ela pode ser assim ou assim, de acordo com a minha referência. Se a minha referência, ele coloca assim, um ponto, o móvel sai daqui, aqui está 60 metros, aqui está 20 metros. Ele vai aqui e a minha referência começa aqui nos 60 metros. O movimento que esse móvel está fazendo, de acordo com a sua referência, é um movimento progressivo.
Ele está progredindo, tá, gente? Não quer dizer porque tem 60 metros voltando para 20, não. Porque a minha referência aqui começou a partir de 60. Tá bom? Deu para entender isso aí? Tem gente que está me olhando assim com a cara, tipo assim, meu Deus do céu, que doideira isso. Quando a gente tem que analisar o movimento ele pode ser. Seria bom usar outra cor também, né? Já que eu falei que eu sou flamenguista, né? Se inscrevesse, né? Tá. Ele pode ser progressivo, o movimento ele pode ser progressivo ou retrógrado. Isso tudo vai ser de acordo com a minha referência, tá? Quando você tem a sua referência a partir de tal ponto para tal ponto, a minha referência é essa e eu estou indo para frente. Quer dizer que ela obedece a trajetória é essa. Então a minha trajetória é desse ponto para esse. Tudo que for para frente vai somando, porque eu estou progredindo, eu estou ganhando posição, eu estou progredindo. Se eu estivesse com a minha referência aqui, eu estivesse num ponto de lá e eu estivesse voltando, aí o movimento é retrógrado, porque o meu referencial está aqui e eu estou retornando. Quando você tem uma trajetória, e dessa trajetória você está retornando para o meu ponto referente, quer dizer que eu estou regredindo, eu estou voltando. É o que acontece muitas vezes quando o pessoal faz um enunciado assim: partiu-se do ponto 10, percorreu uma distância de 60 e depois identificou que voltou para 30. Vamos supor que é 30 metros, certo? Se a gente fosse analisar, ele progrediu e depois regrediu por conta da referência. Ele tinha essa referência, que a trajetória dele era essa, a trajetória dele era da esquerda para a direita. Então ele progrediu e depois regrediu. Mas se a gente fosse analisar todo o deslocamento dele, a gente sempre considera a posição inicial do móvel e a posição final do móvel. A distância que ele percorreu vai ser de 10 metros a 60, de 10 para 60 é quanto? E aí? 50. Só a partir do ponto 10, se eu andei até os 60, quer dizer que eu percorri 50 metros. Só que eu lembrei que eu esqueci uma coisa lá atrás, aí eu voltei para 30. De 60 para 30, 30 metros. Então eu percorri 50 mais 30, 80 metros. Eu percorri. Mas na verdade, no fundo, analisando do meu ponto de partida até a minha chegada, nem a chegada mesmo, já que eu cheguei, larguei as coisas e fiquei por lá mesmo, quer dizer que eu me desloquei de 10 para 30, 20 metros. Eu percorri 80 metros para me deslocar só 20 metros. Entendeu a lógica? Deu para entender a lógica aí? Beleza. Ó, pode apagar? Deixa eu apagar esse lado aqui. Isso é quando ele pede distância percorrida, tá, gente? Distância percorrida, você vai analisar. Pode falar. Eu não entendi porque ele foi de 80 para 20 metros. Ah, sim. É porque, na verdade, o que acontece? Se eu partir desse ponto, lembra lá? O que é o deslocamento? Deslocamento é em S, certo? A variação do meu deslocamento eu considero a posição final menos a posição inicial. Ok? Se eu sair dos 10 metros, percorri até os 60 metros, mas o meu móvel aqui não parou. Ele continuou. Ele voltou para o 30. Qual que foi a posição inicial? E a posição final? 30 menos 10, 20.
Agora, se ele falasse assim, qual foi a distância percorrida do móvel? Se ele identificasse para você num gráfico e colocasse, aí você poderia pegar. O que é a distância? 10 para 50 para 60, 50 metros eu percorri no primeiro instante. E no segundo instante, eu saí de 60 para 30. Então, eu percorri mais 30 metros. Para todos os efeitos, eu percorri 80 metros, mas eu só me desloquei 20. Olha que doideira. Pode ser que para você chegar a esse ponto aqui, você tinha obstáculos para poder chegar na sua posição final. Mas para todos os efeitos, se você for analisar o deslocamento, você sempre considera a posição final do móvel e a posição inicial. Deslocamento, tá? Pode acontecer, por exemplo, de a gente conseguir ver deslocamento em S, geralmente tem alguns que dão ID também. Lembra aqui comigo, o que é a velocidade? A velocidade não é metros por segundo? Então eu tenho uma variação de duas grandezas, correto? Eu vou ter a variação do deslocamento sobre a variação do tempo. Concorda comigo? A minha velocidade não é quilômetro por hora? Quilômetro por hora. Quilômetro por hora. Hora, tempo. Quilômetro, deslocamento. Porque é uma grandeza de medida. Certo? Costuma, às vezes, quando o movimento é constante, a velocidade ela é constante, eu consigo achar o deslocamento quando a minha velocidade equipara o meu tempo. Como é que eu consigo isso? Lembra daquela vez que a gente colocou pelo enunciado? Deixa eu ver se eu vou conseguir lembrar aqui como é que era o enunciado para a gente fazer aqui. De qualquer forma, o camarada coloca assim: eu preciso sair de um ponto. Deixa eu apagar isso aqui que eu vou tentar fazer isso aqui Podia apagar isso aqui, né, gente? Rapaz, vocês estão calados, não, velho? Meu Deus, isso aí tá acontecendo. Falar com a máscara é muito ruim. Hã? Falar com a máscara é muito ruim. Eu ia falar um negócio. No vídeo anterior, você já falou que D é igual a V vezes T. Também. Então. Também. É por causa que aqui, ó, V é igual a D vezes T. Eu posso fazer isso também. Entendeu? Se eu tenho a velocidade, eu preciso saber. Se eu preciso descobrir a velocidade, eu tenho o deslocamento do tempo. Eu consigo achar a minha velocidade. Por que faz sentido? Vamos supor que o meu veículo tem uma velocidade constante de 80 km por hora. Ok? Quanto tempo? Qual que seria o deslocado? Vamos supor que a gente começa de um ponto, vamos até outro ponto. Opa! Vamos até outro ponto. Ele começou com um referencial aqui a 0 metros. Vai ficar mais fácil. 0 km, certo? Aí aqui a gente vai demorando. Peraí. Aqui é 0. Aí vem 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Ou, para ficar mais fácil, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Agora que nós vamos entender o que é a velocidade constante, por que a velocidade ela não varia. E aí fica fácil de a gente descobrir tudo que ele deslocou, porque a velocidade minha é constante, ok? A partir do ponto do meu referencial do 0 km. Zerei a quilometragem e vou andar. Igual a gente faz no carro, a gente zera lá o odômetrozinho lá do quilômetro e vou começar a andar com o carro. Eu andei com o carro numa velocidade constante de 80 km por hora. Aí, o que é isso aqui, se eu for analisar? Isso me entrega a velocidade é 80, certo? Se eu pegar isso daqui, é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. 80 km por hora, certo? Se é por hora, quer dizer que
Concorda? Se o carro chegasse para você e falasse assim, num veículo numa velocidade constante, dá de início um objeto a velocidade constante de 80 km por hora, percorre, faz uma viagem de 7 horas. Qual a distância, qual é o deslocamento, qual é a posição final que esse objeto chegou? Aí você fala assim, poxa, o que eu vou fazer? Aí você pensa, aí é a hora que vem a lógica. Se a velocidade minha é constante e ela não muda, quer dizer que ele vai mudar 80 km por hora. Se eu tenho a velocidade e tenho o tempo, eu vou achar o deslocamento. Aí geralmente o pessoal utiliza isso aqui, ó. Geralmente a galera fala assim, Deus vê tudo, né? Aí coloca aqui D, ou seja, deslocamento, ou pode ser o S, tá, gente? Pode ser o S também, não tem problema nenhum. Igual a velocidade, a velocidade é 80. E o tempo que o enunciado pediu, 7. Se a gente for multiplicar cruzado aqui, ó, aí entra aqui. Certo? Passo D dividido pelo V, mesma coisa praticamente. Então 80 eu vou multiplicar 80 por 7. 80 por 7 eu vou descobrir qual foi o meu deslocamento. Então assim, se a gente for pegar 80 por 7, em 7 horas de viagem, mantendo a velocidade de 80 km por hora, ele vai deslocar 350 km. Peraí, 8 vezes 7. Ih, vai falhar a memória. Acho que foi 56, 560 km. Então uma viagem de 7 horas de viagem com a velocidade constante de 80 km, ele poderia percorrer 560 km. Ok? Isso é velocidade constante. Quando é velocidade constante, o deslocamento ele muda de acordo com o tempo. Eu analiso o tempo. Se de 1 em 1 segundo, se eu tenho lá metros por segundo, eu tenho que mudar isso daí de metro por segundo, então quer dizer que toda vez, eu coloquei lá aquele carinha aquela vez correndo lá, que estava escrito assim, ó, 3 metros por segundo. Então quer dizer que a cada segundo, ele percorre 3 metros. Aí o enunciado pode colocar ali, daqui a 60 segundos, daqui a 2 horas, 3 horas, não importa, você vai pegar as horas, transformar em segundos e multiplicar. Aí você vai achar todo o trajeto que ele percorreu. Beleza aí? Isso é para quando o movimento é uniforme, quando a minha velocidade é constante, minha velocidade ela não varia. Tá bom? Existe uma outra forma, pode apagar isso aqui? Vou apagar aqui em cima, tá? Então, bora lá. Quando eles falam assim, velocidade instantânea, quando a velocidade é constante, a velocidade instantânea é 80 km por hora. Então, aquela velocidade que está ali é a instantânea. Quando a velocidade de movimento é variado, aí entra uma coleguinha nossa, que se chama aceleração. Quando a aceleração lá entra em vigor, quer dizer que essa velocidade ela não é mais constante. Porque se você tem um móvel e você acelera esse móvel, automaticamente a velocidade dele vai alterar. Porque você está dando mais velocidade para ele. A aceleração ela dá mais velocidade. Mas não se iluda. A aceleração ela pode tanto dar movimento, mais movimento, né? Ser progressivo mesmo, ou retardar o objeto também. Porque a aceleração ela pode ser negativa. Principalmente quando você está num carro e você pisa no freio. A aceleração é negativa, porque você está diminuindo a velocidade, mas a velocidade ela nunca fica constante. Até aí tudo bem? Caraca, vocês estão bons demais, gente. A gente vai ter que colocar as piadinhas aqui. Pode apagar aqui? Aí o pessoal fala assim, poxa, eu sei então que no meu movimento, a gente está falando de movimento uniforme ainda, né? A gente vem lá, velocidade média por ΔT, certo? Eu posso achar o meu S também, pegando a velocidade multiplicada por tempo, o S ou D, né, no caso. E aí tem uma outra equação que a gente fala que é a equação, a função, né, a equação horária de deslocamento. Como é que nós chegamos a essa equação? Essa equação é dada assim, S é igual a SO mais V vezes T. Essa é a equação horária. Nós estamos chegando lá, hein? Aquela equação que vocês estavam aqui. Essa é chamada de equação horária
de deslocamento ou posição. Por que equação horária? Porque leva em consideração o tempo. Por isso que é chamado horário. Geralmente essa equaçãozinha é a que a gente mais tem usado para fazer os exercícios de movimento uniforme. Beleza? Está um pouco diferente do vídeo, porque no vídeo a gente tá os slides lá que eu tinha que ter imprimido para vocês, eu não imprimi, né? Falha minha. Até aqui deu para entender? Vocês lembram lá como é que a gente chegou nessa fórmula? Que a gente fez aquela fórmula da variação, que a gente pega essa fórmula aqui, ó, velocidade. Lembra aqui, ó, delta S, não é S final menos S inicial, sobre tempo final menos tempo inicial. O tempo inicial sempre vai ser 0 segundos. Eu não consigo colocar tempo inicial menos 3 segundos. Senão nós estaríamos voltando no tempo. No túnel do tempo, né? O baú do esporte, o pessoal fica lembrando. A gente não consegue voltar no tempo. Então, para todos os efeitos, o tempo inicial sempre vai ser 0. Beleza? Quando ele pegou aqui, então a velocidade é igual a isso, ele multiplicou cruzado. Então aqui, V é igual a, VT é igual a S final menos S inicial. Ok? Aí o que ele fez? É mais fácil eu passar esse carinha para cá do que eu ter que pegar uma divisão, uma multiplicação e passar dividindo, ok? Então ele deixou o que? S final é igual a S inicial, pode ser dado em 0, SO, né? Ou SI, tá? Pode acontecer nos enunciados, viu, gente? Mais ou menos velocidade vezes tempo. Essa é a equação horária da posição do deslocamento. Beleza? Aqui que eles encontrou. Então pode acontecer, por exemplo, eles darem os enunciados lá, já te dando parte dessa equação. Aí você vai ter que interpretar esse texto. Se eu não me engano, o que eu fiz aqui? Eu tirei umas fotos de alguns enunciados, porque meu computador deu pau. Eu vou pegar aqui para vocês agora, para a gente colocar no quadro, para vocês entenderem um pouco como é que é. A que eu queria mesmo é essa daqui. Um móvel desloca assim. Tá, esse aqui.